as privilegiadas mães. Vamos começar com uma mensagem maravilhosa de Cornélio Pires. Nossa mãe. Certa mulher existe em nosso mundo, anjo do nosso pão de cada dia. Ela foi ver-me quando eu mais sofria, inspirada no amor mais puro e profundo. Desejo retratá-la e me confundo. As palavras terrestres não me guiam. Veio estender-me luz e a dor fugia. Ao lembrá-la de bênçãos me circundo. Levantei-me e indaguei. Quem seria? Alguém da terra que eu não conhecia. Sei que era um anjo em estrelas de luz. Um mendigo me dizia, era Maria. Céus, eu vira a nossa mãe e não sabia. Era sim, nossa mãe, mãe de Jesus, era Maria. Cornélio Pires. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, queremos lhe agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, a ouvir sobre os vossos ensinamentos nesta noite. Agradecer a presença de todos os irmãos desencarnados que estão conosco, mas principalmente essa espiritualidade amiga, protetora, trabalhadora da nossa casa, que esteja neste momento a nos instruir um bom entendimento, Senhor, de tudo que aqui será dito. Te peço a proteção dos bons amigos espirituais, a guiar as minhas palavras, Senhor, ao bem, e que assim seja. Com amor maternal, acho que esse título já nos diz tudo, né? Eu não coloquei ali amor de mãe, amor materno, eu coloquei maternal, porque principalmente nos dias de hoje, nós observamos que a família, ao longo dessa última década, neste último século, sofreu uma grande mudança com a necessidade que o capitalismo trouxe a todas as famílias. Então, hoje as mães, a maioria das mães, trabalham fora, não só os pais. Hoje, muitas mães precisam trabalhar fora, os filhos ficam com os avós, ou só com o pai e a mãe no final de semana. Esses dias mesmo, eu fui consultar, e a médica mora em outra cidade, Cachoeiro de Itapemirim. E ela vem aqui todos os dias, então ela vai embora toda sexta-feira e volta toda segunda-feira. E ela tem um filho de 4 anos. Mas ela conseguiu aqui aquilo que ela precisava e gosta de trabalhar aqui. E me faz pensar, né? Como está essa criança durante esses 5 dias que a mãe está fora? Com quem está? Quem está fazendo esse trabalho maternal, passando para essa criança aquilo que na mente de muitos seria normalidade? A mãe está ali dentro do lar passando. Mas torna a repetir, as famílias sofreram uma grande mudança, principalmente nessa última década. A necessidade da mulher ao trabalho, fora do trabalho doméstico, se tornou imensa, gigantesca. Então hoje, muitas crianças crescem com essa ideia do amor maternal, além do amor só de mãe. Este mês de maio sempre faz voltar os nossos corações e pensamentos àquela que é ou sempre foi um aconchego, um amparo, uma vida. Todos nós temos um laço inquebrantável com aquela que é ou foi nossa mãe. Estando viva ou já tendo ido para as paragens espirituais, nos deixe uma lembrança, um exemplo, um calor amoroso, que jamais é esquecido e nos tranquiliza a alma. Pode
de se passar anos e anos após o falecimento de uma mãe. E com certeza uma palavra, um abraço, uma lembrança sempre estará em nossa mente, nosso pensamento ali, nos trazendo, nos fazendo reviver a mesma saudade, o mesmo momento, a mesma carência daquele colo, daquela imagem materna em nossa vida. Mesmo nos momentos mais duros e difíceis de nossa vivência em relação a ela, mesmo quando é ela que não atende a todas as nossas expectativas, nos referindo às emoções e traumatizando-nos com a sua postura, por vezes até inadequada. Não conseguimos nos desvincular emocionalmente de quem ela é ou do simples fato dela existir, sentindo que uma parte de nós morre ou se sente traída ao não podermos mais estar ou contar com ela. Colocando esse trecho aqui, eu lembrei de uma amiga minha, adotiva, que não conheceu a mãe biológica, mas que tem uma mãe adotiva maravilhosa. Porém, mesmo assim, ela me relatou aos 14 anos, me relatou aos 15, aos 16, até os dias de hoje. Como será minha mãe biológica? Porque ela me teve e depois não me quis. Mas este vínculo, durante a gestação, ele continua. A psicologia, a psicanálise nos mostra, que desde a gestação, a criança já no ventre, ela sente as energias, ela trabalha com a psique da mãe. Então, mesmo que aquela criança cresça sem aquele vínculo físico, o vínculo íntimo ainda continua. A carência íntima ainda continua. E graças a Deus que temos, em orfanatos, que temos em lares adotivos, outras pessoas que fazem esse papel de mãe. Mãe de amor, mãe do coração. Principalmente nos dias de hoje, que nós vemos casais de homens e homens, mulheres e mulheres, avós, criando estas crianças com todo amor e carinho, passando a essas crianças, a necessidade de um berço, a necessidade de uma família, a necessidade do crescimento espiritual. Então, para Deus, o amor maternal não vem só do ventre, mas principalmente do carinho, do cuidado que se tem com aquele ser. Na maioria das vezes, as mães são mulheres especiais que nos amam por inteiro e se doam aos seus filhos com o máximo do amor que são capazes de amar. São mulheres que chegam ao ponto de pensar mais no bem-estar dos seus filhos do que em si mesmas. Há poucos dias eu vi uma reportagem no YouTube de uma mãe que saiu do trabalho e ficou sabendo que teve um acidente logo à frente. E ela, passando por curiosidade, foi olhar e era sua filha. E ela ajoelhou e disse: deixe-me vê-la. Senhor, leve a mim, mas não leve ela. Fere a mim, mas não fere ela. Olha que amor incondicional. Só o amor de mãe é capaz de agir assim. Leve a mim e não a ela. Foi uma reportagem muito triste, mas que me levou a refletir muito sobre o que é o amor incondicional. Aquele que Jesus nos ensinou.
aquele que Maria nos passou. E por que as mães são assim? Se utilizarmos as explicações do Livro dos Espíritos, no item 890, os Espíritos nos informam que o amor maternal é uma virtude, mas também um sentimento instintivo. Esse instinto trazido desde o reino animal em sua primariedade leva a mãe a preservar o seu filhote enquanto ele está incapacitado de se proteger sozinho, mas que deixa seguir quando não mais necessita dela. Sim, no reino animal, né? Ali um cachorrinho, um passarinho, um gatinho, um macaquinho nasce e a mãe protege. A gente vê mesmo os leões, né? Como que a leoa briga com o leão para salvar a vida do filhote macho, para que o leão ali não mate os filhotes machos. Como que aquele instinto maternal, instinto materno, está presente nos animais. E nós trazemos isso ainda muito arraigados em nós. Ainda muito arraigados em nós. É normal se ouvir dizer, pode fazer de tudo comigo, mas com meu filho não. Eu posso bater, mas fulano fala, não, meu filho, deixa meu filho não, que é meu. Isso é instinto. É um instinto de cuidar do nosso consanguíneo, da espécie da minha família, diante dos outros. Essa postura vai sendo aprimorada por meio da nossa caminhada evolutiva e se torna uma virtude associada ao instinto, ainda muito presente em nós, fazendo com que a mãe constitui a proteger e amparar o seu filho, mesmo depois dele se tornar independente e autossuficiente. Para uma mãe, os seus filhos continuarão sendo seus filhos pela eternidade afora. Então, os animais, né, quando sente que aquele bichinho não precisa mais, o solta. E as mães amam e amam e amam. E cuidam. E muitas das vezes estão ali velhinhas, sem aguentar andar bem, mas está lembrando que o filho vai chegar no serviço. Mas está lembrando que o filho pode estar com dor de cabeça. Temos, graças a Deus, muitas mães assim. E quem somos nós para julgar? As mães que, mesmo sabendo que os filhos são independentes, continuam querendo cuidar. Deixa cuidar, pior se não quisesse. Deixa amar, pior se não amasse. Né? Se a mãe sente aquela necessidade do cuidado, do carinho, que persista. Não podemos julgar e condenar tal atitude. Nem de uma avó, nem de um pai, nem de um irmão, uma irmã mais velha, um tio, principalmente de uma mãe. Todo esse processo nos leva a perceber que sejamos nós as mães ou os filhos que as valorizam ou não. O exemplo de uma mãe será sempre a semente depositada no nosso jardim da vida, para que, frente aos sentimentos que lhes são inerentes, percebamos como é bom amar e ser amado. Quem aqui não se lembra, no filme, no livro Nosso Lar, quando André, na frente daquela tela, pensando que ninguém se lembrava dele, que ninguém orava por ele, vê a prece de sua mãe maravilhosa, desencarnada muito antes, pedindo a Deus que intercedesse por ele enquanto estava no umbral. Quem não se lembra do momento em que, frente a frente com sua mãe, aquele homem orgulhoso, cheio de status que trouxe da terra dentro da sua consciência espiritual, abraça sua mãe e se despenca de chorar. É isso que o amor maternal faz conosco.
Ele quebra as nossas arestas. Por isso a grande necessidade da evolução humana, desde os primatas até no dia de hoje, deste amor maternal, desta união familiar, deste método de aprendizado, deste método de perdão e reconciliação, que é a reencarnação mãe, ora filho. Como espíritos que somos, temos essas oportunidades trazidas para nós como sementes que brotam em nossa essência, pelo nosso desejo de aprender ou sentir. Nos dá uma bela experiência para agirmos no futuro com mais devotamento e amor ao próximo. E aí observe nessa imagem de uma mãe ali internada, velhinha, e o filho ao lado do seu leito chorando. Antes essa mãe forte é que carregara o filho, é que trabalhara para sustentar, para dar auxílio, para dar apoio. Antes ele no lugar de filho. Hoje ele neste amor maternal cuidando de sua mãe em um leito de hospital. É isso que o amor maternal nos mostra. Não somos grandes. Todos nós somos pequenos. Olha o quanto briguei. Hoje aqui não cama estou, necessitando de vossos cuidados. Então, que a mãe seja uma boa mãe, que o filho seja um bom filho. Porque este mesmo filho que hoje acalenta a mãe neste leito de hospital, amanhã pode ser o próximo a precisar que seu filho o acalente também. E aí a necessidade para vermos que aqui não somos nada além de um corpo frágil, imaturo, mas que temos que ter disposição a aprender com aqueles que nos amam e principalmente com aqueles que ainda estão aprendendo a nos amar. Assim, diante de tudo que ponderamos, podemos entender o quão é relevante o amor materno para o nosso ser. Estejamos nós em qualquer posição desta relação. E aí, mais uma vez, André Luiz e sua mãe maravilhosa. Sua mãe, mesmo após o túmulo, o ensinando, o aconselhando, dizendo a ele para ter calma, paciência, trabalhar em nosso lar. Porque, gente, o vínculo da maternidade, ele não acaba com a morte. Ele não acaba nem com uma nova encarnação. Ele é eterno. O que passamos ao outro como ensinamento hoje é eterno. Então é muita responsabilidade saber o que passar e como passar. Por isso, a providência divina atua em nossa existência, pois ser mãe traz ao nosso espírito um aprendizado, traz uma conquista ao nosso ser, a nossa essência uma luz de amor, a incidir sobre a nossa consciência espiritual, nos fazendo progredir. Não há maneira melhor de aprender a amar do que sendo humano. Tem um blog, acho que foi até a Neide que me passou uma vez, né, de um orfanato que a gente até conseguia ir lá na África, né, no Ocidente lá. Desculpa, perdão, errei a palavra. E uma das mulheres que trabalham nesse lado adotivo, ela diz que ela não tem filhos consanguíneos, né? Ela não pode ter filho. De seu bem. Mas que ela ama todas as crianças que ali estão, que ela sente a dor de todas as crianças que ali estão. E que ela não consegue comer fora dali. Porque lá onde ela estiver, ela lembra que eles estão com fome
Então ela segura para comer o que tiver junto deles. Isso na África. Né? E não é questão de religião, questão de ser espírita ou não, de ser evangélico, de ser cristão. É simplesmente um trabalho que ela adotou por livre e espontânea vontade como voluntária. Ela foi lá, numa dessas viagens, chegando lá, ela se apaixonou pelas crianças, ela sentiu nela aquela necessidade do amor maternal. E lá ela ficou. E lá ela cuida dessas crianças. Uma professora dentro da escola, dentro da sala de aula, com 20, 30 crianças em sua responsabilidade durante 4, 5, 6, 7, sei lá quantas horas os professores trabalham hoje ali. Trabalham de manhã, de tarde, outros à noite, né? Se exerce a sua profissão com amor, se passa com dignidade e respeito as crianças dentro daquela sala de aula durante o tempo que elas ali estão, ela está exercendo uma parte do seu amor maternal. Se o pediatra dentro do seu consultório carinha aquela criança, tem paciência com aquela mãe tão leiga na situação e com aquela criança enferma, ele está exercendo o seu amor maternal. E assim somos nós, devemos ser nós. Quando olharmos na TV, nos jornais, um adolescente, um jovem que praticou um crime, que não julguemos, que não dizemos que é a má educação, que não achemos ruim, da mãe que chora pedindo que o filho seja abolido de tal crime. Quem somos nós para julgar? Que faríamos se estivéssemos no lugar dela que tanto ama? Que saibamos ter respeito pela dor das outras mães. Que ao invés de criticar a mãe que vai dentro de um presídio visitar o seu filho, pedimos a Deus que dê a ela luz, proteção, força para não desistir de seu filho. Porque Jesus disse que não quer que se perca nenhuma de suas ovelhas. E qual o maior amor na terra? Qual o amor que chega um pouco perto do amor de Jesus por nós? É o amor de cada mãe que ama verdadeiramente seu filho. Mas a missão materna nem sempre é um mar de rosas. O coração materno é a expressão de um espírito amigo, uma taça de amor em que a vida se manifesta no mundo. Mas grave é o ofício da verdadeira maternidade. Levantam-se monumentos do progresso entre os homens e devemos, em grande parte, às mães abnegadas e justas. Mas erguem-se penitenciárias sombrias e devemos na mesma proporção às mães indiferentes e criminosas. Assevera Sebastião Pires no livro Luz do Lar. Sim, existem mães que infelizmente não sabem amar. Existem mães que infelizmente abandonam seus filhos. Existem mães que infelizmente odeiam ao invés de amar. Mas nós sabemos que há um motivo lógico na lei da reencarnação, diante de causa e efeito. Nesses casos. Então, que não julguemos também a mãe que abandonou um filho, que o deu para adoção. Porque dia virá que mais cedo ou mais tarde sua própria consciência cobrará de tal feito errado. E quem garante que aquele espírito que foi abandonado nesta encarnação não é um espírito que, em encarnação passada, também abandonara seus filhos e precisara passar por isso nessa, né? Então que não julguemos. Divaldo diz em uma de suas palestras sobre a maternidade
que ainda aquela mãe que acabou de ter o filho e deixou ele na beira de uma calçada, merece a gratidão do filho. E aí perguntaram da plateia a ele por quê, e ele responde: porque esta mãe ainda o deu a oportunidade do regresso, a oportunidade de estar aqui mais uma vez a progredir. Ela poderia ter matado no ventre, mas ela não matou. Ela o teve aqui e o deixou. Ela foi mãe por 9 meses durante a gestação, mas foi fraca depois. Ainda deve o nosso respeito e a gratidão. Olha que ensinamento de Divaldo, né? Olha o grau do ensinamento de Divaldo nessas simples palavras. Ensina o Espiritismo que a natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Entre os animais, esse amor se limita às necessidades materiais e cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. O homem, ele persiste pela vida inteira e comporta um devotamento de abnegação, que são virtudes sobrevivendo mesmo à morte e acompanhando o filho até o além-túmulo. Não se deduza do fato de estar o amor maternal nas leis da natureza que a missão materna seja sempre um mar de rosas, porque não é. Trata-se, em verdade, de tarefa espinhosa em que a renúncia e as lágrimas fazem morada. E aí essa imagem, né? Não sei se dá para ver bem ali. Quem não se lembra de Jesus carregando sua cruz, sujo de sangue, de terra, e Maria chega com um tecido, querendo ajudar Jesus a carregar a cruz, querendo limpar o rosto do seu amado filho Jesus. E quantas mães não têm seus filhos em leito de hospitais e ficam ali ajoelhadas noite e dia, pedindo a Deus um milagre. Não sobem escadas, independente de sua fé, de joelhos em romaria, pedindo a Deus um milagre. Quantas mães não estão neste momento em seus lares, orando e pedindo a Deus que seus filhos voltem daquela guerra com vida para casa. E quantos filhos não estão sofrendo hoje dizendo: ah, se eu tivesse obedecido, se eu tivesse escutado um pouco os conselhos de minha mãe. Quantas lágrimas teria evitado? Quantas dores não teria sofrido? Né? Mas essas lágrimas não nos fazem morada jamais para o mal, porque tudo é aprendizado. Ser mãe é um aprendizado infinito, sobre o amor divino, sobre o amor incondicional de Deus por sua criação. Não é difícil entender por que isso se dá. É que habitualmente renascem juntas sobre os laços da consanguinidade pessoas que ainda não acertaram as rodas do entendimento no carro da evolução, a fim de trabalharem sobre as arestas que lhe impedem a harmonia, jungidos à máquina das convenções respeitáveis, no instituto familiar, caminhando lado a lado, sob o aguilhão da responsabilidade da convivência compulsória, para sanearem velhas feridas. Desculpa a pergunta por Lore, eu não sei porquê, mas aqui antes tem a pergunta, né? Por que há tanto atrito dentro dos lares entre mãe e filhos, entre pais e filhos? Nós sabemos que a família é o maior berço onde Deus trabalha o perdão, a lei do perdão, a ação do perdão em nós.
E existem espíritos antagônicos de encarnações passadas que só conseguem se perdoar através do elo consanguíneo de mãe e filho, de filho e mãe. Só mesmo assim. Vou contar para vocês até uma coisa particular que me veio agora, mas se me veio é porque posso contar. Há alguns anos atrás, eu ainda bem jovem, tá, gente? Não que eu seja muito velha, tá? Tem cabelo branco, mas eu sou jovem. Mas há alguns anos atrás, eu lendo o livro Inconfidência Mineira, e comecei a sentir em casa algo que naquela época eu não compreendia muito bem, né? Aquela influência que eu não compreendia muito bem. E comecei a ter o mesmo sonho, no mesmo lugar, numa cidade em Minas Gerais. E sempre via, e só estava assim, sentindo Minas e tal ali, e eu chegava naquele mesmo lugar. E via sempre as mesmas patas daquele animal, daquele cavalo, as mesmas pedras, o mesmo caminho, e acordava. Num belo dia comecei a passar mal, como se fosse uma crise de ansiedade, senti fortes dores no meu corpo, como se eu tivesse apanhado. E não entendia por quê. Então orei, meus pais, principalmente papai, tudo o que acontecia, uma dor de cabeça, fora. Uma dor no pé, fora. Então foi eu orar. Quem conheceu o papai aqui sabe. Foi eu orar. Né? E me veio, se materializou para mim o espírito daquela mulher. Mais ou menos na minha altura. Preta. Com um turbantezinho de lado. E sua roupinha florida. Muito triste. Dizendo que estava procurando seu filho. E aí eu perguntei a ela em pensamento de onde ela era. Um dia ela não me respondia, só que estava procurando seu filho. Então vi meu corpo ficando na cama e saí com ela para um lugar. E encontramos um jovem, embriagado. E ela só me disse, ele não pode ser meu filho. Eu disse, ela não, mas está aqui dizendo que ele é seu filho, só está procurando. Eu achando que era um sonho. E ela disse, não pode ser meu filho, porque este foi quem tirou meus 2 filhos. Eu escravo. Ele tirou meus 2 filhos, um ainda amamentava e vendeu. Este não é meu filho. E ali eu segurei na mão dela e eu orei, Ave Maria. E voltei em mim, né, meu corpo físico. Passados alguns dias, tive novamente o sonho. E aí já não ela mais no sonho, mas um jovem que me relatou que ela não aceitava, ela já havia reencarnado depois e partiu. Mas que ela não aceitava que aquele filho da atualidade era filho dela. Porque realmente, em encarnação passada, ele tinha sido um chefe, um dono de terras, e havia vendido os 2 filhos dela mesmo, ainda depois. E que então, novamente, ela teria que vir dessa vez como filha, para que aprendesse a amá-lo. Eu tinha mais ou menos 17 anos. Guardei isso para mim. Na época eu tinha muitos atritos com o meu irmão mais velho. E isso me serviu de aprendizado muito grande. Porque eu comecei a olhar o meu irmão e pensar assim, não quero encarnar em uma sua de novo, não. Eu juro. Eu comecei a olhar e falar assim, não, tem que começar a me dar melhor, porque eu não quero reencarnar em uma sua de novo, não quero passar por tudo de novo, não. E a gente brigava. Não foi um aprendizado. Eu comecei a tentar me dar melhor com ele. A tentar engolir mais,
conversar mais. E foi bom, nós somos amigos hoje, graças a Deus. Né? Mas não sei não, capaz de ter que voltar com o irmão mesmo de novo. Mas somos amigos. Né? Existem pais que não toleram os filhos e mães que se voltam contra os próprios descendentes. Tanto quanto há filhos que se revelam inimigos de seus genitores e irmãos que se exterminam dentro do magnetismo degenerado da antipatia congênita. E aí, né, nessa fotinha, ó, inimigos em vidas passadas, família na vida atual. Então, olha como ser mãe é importante. Imagine uma mãe com 2, 3, 4, 5, 10, 7 filhos dentro de casa, tudo cuidado da outra encarnação, e nessa está ali, tudo na responsabilidade daquela pobre criatura que é a mãe. E estão brigando, e está isso, está aquilo, e a mãe tem que estar ali, cuidando de um, cuidando de outro, apaziguando a briga. E tendo paciência. Quão difícil é ser verdadeiro. Desde cedo deve a mãe preparar seus filhos para a vida. A missão materna reveste-se, portanto, de encargos sublimes, sobretudo nos lares onde espíritos antagônicos, quando não inimigos, se encontram temporariamente unidos pelo laço do parentesco. A maternidade exige e desenvolve a sensibilidade, a ternura, a paciência, aumentando a capacidade de amar. Quantos espíritos hoje machistas, homens grandiosos, né? Vamos dizer assim, que não terão que reencarnar num corpo feminino na próxima encarnação, ser mãe para aprender a sentir em si a ternura, o carinho, a necessidade do toque físico, com verdadeiro amor, com verdadeira energia maternal. No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. A missão materna consiste em dar sempre ao filho o amor que flui de Deus. Porque, antes de tudo, sabemos que nossos filhos são, primeiramente, filhos de Deus. Olha que responsabilidade, né, esse final nos mostra. Primeiramente, filhos de Deus. Então, nós mães, as mães, estão a cuidar neste planeta Terra, mundo escola, de espíritos imperfeitos, que são filhos do Criador. Ou seja, Deus confiou àquela mãe o próprio filho dele. Olha o grau da confiança de Deus para com aquela mãe, com aquela pessoa. E olha o grau de responsabilidade e de abnegação de um ser para aceitar ter tal responsabilidade diante de Deus. É muito grande. Desde a infância, compete à imagem maternal prepará-los para o trabalho e para a luta que os espera. Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as atitudes e consertando-lhe as posições mentais, porque essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Bom, eu estudei psicanálise, né? Eu sou psicanalista fora do meu trabalho lá de mecânica, e isso aqui cai muito dentro da psicologia, da neurologia, da psicanálise. A criança do ventre, até os 7 anos de idade, até os 5 anos principalmente, ela se aprende muito mais do que quando ela já está ali um pré-adolescente e um adolescente. Um filho aprende muito mais do que quando ele é adulto. A primeira base formada é dos 6 meses a 5 anos de idade.
Então será que as mães da atualidade estão conectadas com isso? Será que elas percebem que os filhos de hoje vão ser mães e pais do futuro? Vão ser os médicos do futuro, os professores do futuro, os garis do futuro? Será que as mães e os pais de hoje têm essa sã consciência? Será que estamos ensinando nossos filhos que é preciso trabalhar para obter? Em nosso lar, André Luiz queria vir visitar a sua família que havia ficado na terra. E também havia uma senhora que queria visitar os seus familiares. E foram os dois até a sala do governador. Sentaram frente ao governador e fizeram o pedido, e o governador perguntou: quantos bônus horas vocês têm para oferecer? André não sabia que aqui também tinha que trabalhar, assim, e ela disse: não, mas eu vou trabalhar, eu estou aqui, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou quietinho. Não, você precisa ter bônus horas. Precisa ter bônus horas, precisa ter merecimento. E a vida é uma troca, gente. Desde a amamentação é uma troca. A criança chora, sente fome, você amamenta. Então foi uma troca. Você não escutar a criança mais chorando e ela se alimentar. Também ela trabalhou para obter, porque ela chorou para amamentar. Os primeiros passos, na maioria das vezes a criança vê algo que a interessa lá na frente e se põe a dar os primeiros passos para chegar até o objeto, lugar desejado. E ali ela consegue. E o pai, quem estiver perto, se alegra. Ou seja, ela caminhou para obter o prazer de estar onde ela queria, de chegar onde é que ela queria. Então a vida começa essa troca, desde o ventre. Por que a mãe, por que a gestante, ela sente mais fome? Por que brincam que ela come por dois? Realmente ela sente mais fome. Realmente a criança consome as vitaminas, as coisas também, ali os nutrientes, que a gestante se nutre. Que a gestante se nutre. E também é uma troca. É uma troca que acontece na gestação. Mas aí as crianças vão crescendo e a gente deixa de ensinar isso aí, porque hoje o mundo está assim. Infelizmente está assim. Esse mundo capitalista, esse mundo consumista que nós estamos vivendo, está assim. Os filhos pedem cada vez mais, os jovens querem cada vez mais. E as mães, trabalhando fora, correndo atrás, dão cada vez mais. Sem muitas das vezes ensinar que é preciso trabalhar para obter. Que é preciso correr atrás para ter. Que é preciso ter bônus horas. Então é necessário analisarmos para não errar tanto. Ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando necessária. Você vai amar, você vai carinhar, mas se o seu filho agir de maneira errada, você vai ter uma postura firme diante dele, com certeza. Assim como Deus diz, como Jesus diz. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. O não, muitas das vezes, é necessário. Quantos não nós recebemos na nossa vida? Estamos aqui e aprendemos com esses nãos. Então, nossos filhos, muitas das vezes, na maioria das vezes hoje em dia,
saber ouvir o não. Porque a vida está cheia de nãos lá na frente. E nós temos que prepará-los para esses nãos que eles vão receber. Sacrificar-se-á de todos os modos ao seu alcance, pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho é edificante e divino, e que todo desperdício é falta grave. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais. Até repetir essa pergunta, perdão. É uma coisa e é outra, segundo o Espírito, de verdade no livro dos Espíritos. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse de sua conservação, mas no animal esse amor é limitado às necessidades materiais. Já em nós, seres humanos, não, ver se há nele alguma coisa mais do que no animal. Então nós não podemos ser irracionais, temos que criar nossos filhos para que eles aprendam a caminhar com suas próprias pernas, a dar seus passos independente de nós. Se o amor materno é a lei natural, por que existem mães que odeiam os filhos frequentemente desde o nascimento? Então, também já respondi essa pergunta, porque nas famílias estão ali muitos inimigos, muitos algozes de vidas passadas que reencarnaram aí neste vínculo familiar, nesta encarnação. Maria Dolores relata que quando mães temos incrustado em nós esses instintos maternos que nos levam a agir com devotamento e abnegação em favor de um outro alguém. E percebam o que eu acabei de dizer. Outro alguém. Não do seu filho tão somente. Porque quando passamos a sentir em nós o amor maternal, a postura vem dos instintos de preservação e da sobrevivência da espécie, mas também das virtudes obtidas, para que possamos, com as oportunidades que a vida nos oferece, ampliar o tesouro mais importante a ser conquistado, o amor incondicional. Quando somos mães, nos tornamos mães de todos os pequenos filhos que necessitam de auxílio. Quantas vezes nos vemos atendendo ao chamado do filho de outra mãe? Quantas vezes nos vemos auxiliando uma criança perdida e somente nos afastamos dela quando temos a certeza de que ela estará a salvo? Por fim, acima de tudo, a maternidade é a relação com maior capacidade de praticar o amor fraternal. Fazei-vos merecedora dos gozos divinos que Deus comunicou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Ou seja, ensinando aos filhos que tudo pode, mas nem tudo lhe convém. É necessário aprendermos e ensinarmos que tudo podemos, mas nem tudo nos convém. A liberdade é uma grande responsabilidade. Assim como Jesus nos ensinou, que nós saibamos ensinar as crianças de hoje que a liberdade é uma grande responsabilidade. Tudo podemos, mas nem tudo podemos. Gostaria de ler para vocês esse poema de Maria Dolores. Procurei atenciosamente um símbolo do amor de Deus no mundo. Carinho permanente. Amor que nada mais pedisse à vida, a fim de estar contente. Que o dom de ser amor sublimado e profundo. Vi o sol trabalhando sem cansaço, doando-se sem pauta, alto e bendito. O astro imenso, porém pedia espaço, de maneira a brilhar nas telas do infinito. Julguei achar na fonte esse traço perfeito, fitando-lhe a corrente a servir sem parar,
mas a fonte exigia a hospedagem do leito, a fim de prosseguir a procura no mar. Fui à árvore amiga e anotei a lição, conquanto a se entregar tanto aos bons quanto aos puros. Precisa defesa e vínculos no chão, ao fornecer sem paga a riqueza dos puros. Vi a abelha no favo a pedir mel às flores, nuvens para servir solicitando alturas, escolas em função buscando professores, e o lar para selar exigindo estruturas. Toda a força do bem, que ao bem se entrega, em bondade constante e em contínua grandeza, assegura-se, vive, auxilia e prossegue. Age requisitando ao mundo e à natureza. Em ti, unicamente, mãe querida, enquanto o amor que nasce e cresce em suma, no sacrifício pura acalentando a vida, sem reclamar da terra coisa alguma. Eis porque sobre todo o amor que existe, as mães são guias, anjos sireneus, cujo brilho por si só nos protege e persiste, em ser somente amor, no excelso amor de Deus. Estrela, Deus te guarde em teu fulgor celeste. Agradeço-te a luz, o carinho e o perdão. Bendita sejas, mãe, por quem me deste a presença de Deus no coração. Chico Xavier, pelo Espírito maravilhoso. E pode colocar o hino, né? Coloquei o hino, a nossa Mãe Universal, que é Maria, aquela que, após a deixa do planeta Terra, pegou grande falange de espíritos trabalhadores e trabalha em prol da humanidade como uma mãe celeste. Nesse momento, neste hino, possamos levar o nosso coração, o nosso pensamento a toda mãe que ora, que clama, sofre por seu filho. Santíssima, tu és a paz de Deus. Tu és o amor de Jesus. Vem, Senhor, cura